Sejam muito bem-vindos a mais uma novidade da Cachoeiro Stone Fair. A gente está inaugurando agora, neste momento, o Cachoeiro Stone Cast, o podcast da Stone Fair. O nome é Cachoeiro Stone Cast, mas sem dúvida ele terá outros nomes também, porque é aí um projeto que está só começando e vai nos acompanhar nas outras feiras também. Não poderia começar de outra forma sem ser recebendo ela, Flávia Milanese, CEO, cabeça pensante, dona e proprietária de tudo isso que acontece aqui. Flávia, seja muito bem-vinda ao seu próprio podcast. Obrigada, Gabi. A gente está muito feliz de começar esse projeto, né, de poder trazer as pessoas que fazem parte da história da Cachoeiro Stone Fair, as histórias, né, que já existem e muitas outras que serão construídas a partir dessa edição. E eu estou muito feliz de poder estar abrindo esse podcast. Estamos falando aí de 35 anos de história, né, Flávia? 35 anos. A pergunta inicial sempre é: como começou tudo isso? A gente sabe que é uma feira, não vou dizer familiar, né? Pelo tamanho dela, não dá para falar que é familiar, mas que começou ali dentro da sua casa, né? A ideia dos seus pais. É, a Cachoeiro Stone Fair ali, lógico que diversas pessoas passaram, né, por esse processo de idealização da feira, mas ele foi puxado ali realmente para Sicília, que lá em 1989 enxergou ali uma oportunidade junto com as entidades setoriais que existiam naquele momento ali, o CETEMAG, o Rochas, de começar a construir um evento que começasse a falar sobre o setor de rochas, né? Então era um setor ainda muito jovem, até hoje é um setor muito jovem, mas naquele momento ali a gente estava falando de uma história que estava começando, né, então surgiu essa oportunidade. Acho, sinceramente, que não se esperava, né, claro que tudo que você começa, eu falo muito isso, tudo que a gente começa, a gente tem uma ideia que isso, continue, né, que esse trabalho seja sucesso e que cresça cada vez mais. Mas eu acho que talvez lá atrás, quando tudo isso começou, a gente não tinha ideia de onde chegaríamos, né, e de poder estar aqui hoje comemorando 35 anos de um evento que é hoje o mais tradicional do setor de rochas das Américas. Quando a gente fala de trajetória, de onde chegamos, a gente está falando de quê? Eu quero saber os números da Stone Fair desse ano, por exemplo. É. A gente está falando de um evento que reúne mais de 200 marcas expositoras, e aí são expositores ali tem expositores do Espírito Santo, a maior parte, por conta da representatividade que o setor tem aqui, né, no Espírito Santo, mas a gente também tem expositores de outros estados brasileiros ali, São Paulo, Minas, Bahia, Santa Catarina, Paraná, enfim, tantos outros, e a gente tem também uma participação internacional. Então a gente tem aqui expositores da Turquia, da Espanha, Turquia, China, Itália e Espanha. E a gente está com uma expectativa ali de receber um público visitante de 18 mil pessoas, né? Então são 18 mil pessoas vindas de todos os estados brasileiros e de mais de 28 países. Então é um evento que de fato é consolidado. A gente fala que a Cachoeiro Stone Fair é o maior encontro de marmoristas do Brasil, porque ela reúne realmente um número significativo de marmoristas. É um evento calendário consolidado e que atrai inclusive olhares internacionais. Que eu acho legal quando a gente fala em Cachoeiro Stone Fair é que não adianta perguntar quanto ela movimenta em negócios, quantos negócios são fechados aqui, porque ela é o ponto de partida de negociações que vão começar a acontecer e que seguem acontecendo durante meses e meses, né? A gente fala que assim, a participação em um evento, ela demanda uma preparação muito grande, né? Seja da nossa parte como organização, seja da parte dos expositores. E a partir do momento que eles confirmam a participação, eles já dão start nos negócios. Então a gente tem negócios que começam antes da feira e que se concretizam aqui. A gente tem negócios que começam aqui e terminam aqui, né? Então tem muita gente que vem já direto e sabendo o que quer comprar, mas tem muitos negócios que começam aqui. E aí, daqui 2, 3, 4 meses, esses negócios de fato acontecem, né? Então, não são realmente só os 4 dias, né? Você tem praticamente uma geração de negócios aí ao longo do ano inteiro. Agora, uma coisa curiosa também para contar para você, que você já acompanha, claro, é que os negócios da Stone Fair não acontecem apenas relacionados a stones. A cidade inteira fica mobilizada. Existe pacote de salão de beleza para Cachoeira Stone Fair. Existe restaurante que se mobiliza para Cachoeira Stone Fair. Existem lojas que fazem pacotes especiais de venda de produtos ou serviços relacionados aos 4 dias da Cachoeira Stone Fair. Então, ela, assim, movimenta tudo, né? A economia é outra antes e depois da Stone Fair. A gente sabe disso, né? A gente tem muita consciência de como a feira movimenta não só o setor de rochas, mas toda a economia local, assim. Se a gente está falando ali de 18 mil pessoas que vêm ao Espírito Santo
e que talvez não viriam se não fosse pelo evento, né? Então, o turismo de negócios, ele realmente gera muito negócios, não só para o setor que você está envolvida, onde está acontecendo a feira, mas também para uma série de outros setores correlatos ali, né? Então, a gente tem ali uma movimentação na rede hoteleira, a gente tem movimentação nos restaurantes, no salão de beleza, na farmácia, porque são pessoas que vêm para ficar 4, 5, 6 dias aqui e não tem como você falar que isso não acaba gerando uma movimentação econômica em outros setores da economia. Bom, isso tudo que a gente falou até agora é o que a gente sabe, o que a gente vê da Stone Fair. Conta pra gente o que às vezes as pessoas não fazem ideia relacionada à estruturação, à organização de uma feira como essa. Eu acho que a gente começou a fazer um trabalho muito bacana, assim, de divulgar também como é feita a montagem da feira, né. As pessoas que chegam aqui e veem essa feira hoje linda, montada, maravilhosa, eu acho que elas não imaginam a estrutura que está por trás disso, né. Então a gente chegou aqui no parque de exposição já no comecinho de agosto, para colocar toda a infraestrutura, para começar a fazer um trabalho, para que a gente pudesse receber os expositores com a montagem dos estandes, de uma forma que fosse, né, suficiente para que eles pudessem montar realmente os estandes. E assim, são estandes belíssimos, né, como a gente pode ver, dá até dó, porque são 4 dias, mas é realmente a vitrine, os expositores costumam dizer que aqui é a casa deles, então é o local onde eles têm a oportunidade de mostrar, de uma forma muito bonita e muito representativa os materiais brasileiros. É diferente quando eles vão para uma feira internacional, que eles não têm essa condição de levar toda a estrutura, então aqui eles capricham demais, se dedicam demais, e eu acho que as pessoas não têm ideia de como é pesado, puxado fazer isso, e de como os expositores se entregam mesmo, né. Então a gente está aqui, a gente vê as equipes das empresas, né, a minha equipe, todo mundo fica realmente o dia inteiro montando para que a gente possa entregar o melhor ali, né. E aí teve também uma situação que, como a gente explicou, né, veio dos seus pais, a ideia, né, principal, inicial, na verdade, da feira. E aí chegou o momento de que você pensou: "Poxa, eu gosto disso, é o meu momento". Só que seu momento demorou a acontecer. Por quê, Flávia? O que que aconteceu no meio do caminho? Não, a gente fala assim, na verdade eu trabalho na Milanês tem muito tempo, né, mas, eu acabei passando, assim, eu acabei saindo, né, então fiz jornalismo, a gente estava conversando, fiz jornalismo, fiz direito, fui trabalhar em outra área e enfim, eu acabo pelo destino, voltei para Milanês Milanese, e aí lógico, fui pegando todo o caminho ali, toda a estrada, até que eu pudesse ter experiência de fato para assumir, e aí em 2019 eu fui convidada para assumir a diretoria da empresa, e foi um momento até muito marcante, porque foi aqui durante a Cachoeira Stone Fair 30 anos, que a dona Cecília, minha mãe, né, realmente passou o bastão, que a gente costuma dizer, me entregando ali a responsabilidade de dar continuidade a esse legado tão bonito ali. E aí 2019 a gente fez a feira em agosto, né, em Cachoeiro, e aí logo em 2020 a gente teve a pandemia. E aí eu falei: "Poxa, logo na minha vez", né, e aí a gente ficou sem fazer a feira 2020, 2021, e quando o cenário começou a dar sinais, assim, de melhora, a gente teve a oportunidade de poder fazer a feira em 2022. Mas aí nem tudo é fácil, né. Quando a gente veio para ver o parque de exposição, tinha esse projeto de construção do novo pavilhão, e naquele momento ali não existia mais a estrutura que tinha antigamente. Então o espaço estava completamente tomado por mato, a gente não tinha nenhuma estrutura para fazer a feira, mas naquele momento ali eu decidi que a gente não ia deixar mais um ano sem fazer a feira. A Cachoeira Stone Fair ela tem 35 anos de história, ela nunca deixou de acontecer, senão pela pandemia, que lógico, um momento completamente justificável, mas ali com a retomada, a gente sentiu que era a hora e um momento era muito importante para a gente voltar a fazer, porque o setor pedia, as pessoas estavam querendo se encontrar e tudo. Mas foi muito desafiador por isso, porque eu Porque falava: não "Gente, tinha pavilhão, simplesmente. não Para fazer uma tinha". feira deste tamanho, não existia pavilhão. E aí? Não, e aí a gente, assim, eu tenho uma equipe muito boa, né, então, assim, isso eu acho que é o que mais te dá, assim, tanto a equipe quanto os parceiros, são muito fortes e te dão o apoio que você precisa para você poder ir para frente, sabe, para você falar: "Bora, bora, vamos". Então isso foi muito legal, assim, eu assumi, eu realmente passei por alguns momentos muito difíceis ali, tipo, se questionando se daria certo, se não daria, esperando o momento certo chegar, mas em 2022 ali, com toda a equipe que a gente tem, com todos os parceiros que a gente tem, mesmo com tantos desafios, a gente entregou uma feira maravilhosa, assim. Uma feira muito legal, muito bacana.
e que ali eu acho que foi o momento que eu falei, eu quero isso pro resto da minha vida, sabe? Acho que foi ali, foi o momento. Depois veio outro desafio. É legal a gente pontuar isso, porque às vezes as pessoas, quando chegam aqui e veem tudo pronto, tudo perfeito, não imaginam o que é estruturar uma feira como essa. Teve um ano, por exemplo, o primeiro foi o pavilhão que estava em construção. Aí o pavilhão foi construído, ela pensou, ufa, o que aconteceu no ano seguinte? O ufa não Não, veio. eu acho que nunca vem o UFA, né? Assim, eu gostaria muito que ele viesse, mas eu acho que mas não vem, assim. A gente teve o pavilhão, mas o piso não conseguiu ficar pronto a tempo, né? Então, ano passado era uma poeira, a gente teve que fazer algumas adaptações para a gente poder realizar o evento, mas, de novo, né, conseguimos fazer. Então, assim, eu costumo dizer que a Feira de Cachoeiro ela é uma das mais difíceis que a gente tem para fazer, né, porque ela envolve realmente uma infraestrutura muito grande, a gente tem que se adaptar às condições que a gente tem e é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é a mais apaixonante de se fazer. É aquela feira que de fato você entrega um produto e você recebe, seja dos expositores ou dos visitantes, o reconhecimento de que aquilo que você está fazendo faz diferença, né? Então é muito legal isso. Ao mesmo tempo que é uma feira mais pesada em termos de desgaste, seja físico, seja emocional, você fica preocupado com muita coisa, é a feira que, para mim, é a feira que mais me dá um retorno do que, poxa, eu tô no caminho certo, é isso que eu quero fazer, de receber esse feedback das pessoas, de passar pela feira e ver que muitos negócios foram feitos, sabe? Que as plaquinhas de vendidos estão ali. Enfim, eu acho que isso é o mais recompensador, assim, apesar de dar mais trabalho, é aquele retorno positivo, assim, que vem sem sombra de Na dúvidas. mesma proporção, Na né? O mesma trabalho proporção. vem na mesma Na proporção da mesma recompensa. proporção. Tem alguma história específica que te marcou? Ou perguntando assim agora, tantas passam que você não vai conseguir É. citar alguma? Não, assim, são muitas histórias, né, assim, o que eu acho mais legal, assim, que o que me marca da Cachoeira Stone Fair é, de fato, a entrega. E aí eu vejo a entrega de todo mundo, sabe, não era só da minha mãe, do meu pai, a minha. Eu vejo todo mundo que está envolvido nesse projeto, eu vejo muita entrega. Então, assim, se a gente parar para pensar e olhar o que foi a construção da Cachoeira Stone Fair nesses 35 anos, ela tem muito suor, sabe, muito trabalho de muita gente. E, assim, não tem tempo ruim para ninguém. Se tiver que varrer, vamos varrer. Se tiver que subir para pendurar a bandeira, vamos. Se tiver que subir para colocar uma lycra, vai. Se tiver que virar à noite, vira, porque está todo mundo muito empenhado em fazer acontecer. E aí, nesse cenário, você tem, assim, milhões de histórias, né? De coisa que você achava. A Cecília conta que na primeira feira, por exemplo, a hora que ela inaugurou a feira e tudo, a primeira feira ela aconteceu no feriado de finados. Ela marcou a data sem pensar que era no feriado de finados. Enfim, aconteceu. Ela aconteceu nas baias, né? Então, a primeira feira de cachoeira aconteceu aqui no Parque de Exposição, mas nas baias. Então, era areia, sem ter, né, ó, aquela cobertura ali, enfim, e aconteceu ali. E aí ela fala muito que ela ela chegou, alguém perguntou para ela onde é que fica banheiro, e ela falou: banheiro? Precisa de banheiro? Então, assim, sabe aquelas coisas que você começa um projeto e que você nem não tem a experiência, você nem sabe, talvez nem tem dimensão daquilo que está acontecendo, mas você se entrega tanto que você faz aquele negócio acontecer, e eu acho que isso foi passado, assim, todo mundo que se envolve na Cachoeira Stone Fair tem esse espírito. E eu acho que é por isso que a gente está aí há 35 anos, e eu espero realmente que a gente venha por mais 35, 50 e seja lá quantos forem. E tenho certeza que deve ser igual carnaval, né? A escola saiu da avenida já pensando no próximo desfile. A gente Já. está aqui numa grande novidade, que é o podcast. Já tenho certeza que já com as novidades do ano que vem previstas, né? Já. 2025 a gente tem muitos projetos, né? 2025 a gente faz o primeiro evento nosso em São Paulo, que é a Marmomac Brasil, é um evento que tem reconhecimento internacional e que chega ao Brasil com a primeira edição, então a gente está levando o setor ainda mais longe aí, vamos fazer uma bela feira em São Paulo, sem sombra de dúvidas. E Cachoeiro 2025 também já tem data marcada, estaremos juntos aqui de 26 a 29. A gente não para, né, porque não pode parar. O nosso trabalho realmente ele demanda um envolvimento muito grande para as coisas acontecerem como tem que acontecer. Então é isso, a gente está aqui já abrindo a feira hoje, mas já com a cabeça, lógico, a gente quer entregar esse melhor produto, a gente quer fazer a Cachoeiro Stone Fair 35 anos, a melhor edição da Cachoeiro Stone Fair, que já aconteceu, mas a nossa cabeça também já está pensando no que a gente pode melhorar para 2025. Nossa senhora, lembrando, gente, que ela não é só CEO da Milanês Milanese. Estou conversando aqui com uma jornalista e com uma advogada, né? Então a gente vê que além de toda a expertise para fazer um evento como esse, tem um jeito de falar que dá vontade de ficar ouvindo suas histórias aqui até nem sei que horas. Não, mas é gostoso, assim, eu falo que é muito gostoso bater papo, assim.
e contar de uma coisa que você gosta, né, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você se envolve e aquilo que você se dedica tanto para acontecer, se deixar realmente a gente fica aqui conversando a tarde toda. Mas temos ainda uma abertura da feira a ser feita, temos muitos compromissos, né, Flávia? Muita coisa, tá só começando, gente, tá só começando. E eu acho que o mais legal a gente fez esse espaço aqui para que a gente pudesse trazer histórias, de como a feira faz diferença na vida das pessoas. A gente sabe o quanto isso impacta nos negócios, o quanto a feira de Cachoeiro gera, né, a gente já falou sobre isso aqui, de como ela gera realmente impacto na empresa, como ela gera impacto em outros setores da economia, mas o que a gente quer com o Cachoeiro Stonecast é realmente a gente trazer pessoas aqui para contar como a feira impacta e que mudanças, sabe, como que a feira contribuiu na vida, das pessoas, assim. E aí a gente quer trazer essas histórias, a gente quer trazer as pessoas que vivenciaram a Cachoeira Stone Fest, são 35 anos de história. Então eu tenho certeza aí que durante os 4 dias de feira a gente vai trazer muita coisa boa, assim, muita curiosidade sobre o que a Cachoeira Stone Fair representa na vida das pessoas. Perfeito, conversei aqui, dispensa apresentações, mas sempre bom lembrar, com Flávia Milanese, CEO da Milanese Milanese, organizadora de toda essa feira aqui. Flávia, muito obrigada. Obrigada, gente. Espero que vocês aproveitem e que a Cachoeira Stone Fair aí seja um sucesso. Vem com a gente participar, né, Gabi? Tá só começando.